Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vamos falar sobre as equações básicas que caracterizam esse tipo de movimento. No ensino médio você já deve ter se deparado com esse assunto e você já teve contato com essas equações básicas. Agora, será que você sabe de onde elas vêm? Como a gente consegue demonstrar essas equações? Então, nesse vídeo, nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos demonstrar essas três equações básicas que são conhecidas como equações básicas do movimento uniformemente variado. Nós vamos falar sobre a função horária da velocidade, falaremos sobre a função horária da posição e também sobre a equação de Torricelli. Então, fique aqui comigo e nós vamos fazer essas demonstrações. Bom, então, como nós sabemos, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele é caracterizado quando nós temos uma aceleração constante. Ou seja, a aceleração no movimento, ela permanece constante em todo o intervalo de tempo considerado. Nesse caso, nós vamos ter um gráfico da aceleração em função do tempo como sendo uma reta, como nós vamos ver a seguir. Nós vamos estudar agora o movimento retilíneo uniformemente variado, as equações que caracterizam esse tipo de movimento. E nós sabemos que essas equações são a função horária da velocidade, a função horária da posição e a equação de Torricelli. Então, a função horária da velocidade, você está vendo aqui, ó, ela é dada por v igual a v0 mais at, onde v é a velocidade final do objeto, v0 é a velocidade inicial, a é a aceleração e t é o tempo. A função horária da posição é dada por x igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. E os parâmetros aqui são semelhantes, exceto que nós temos agora a posição inicial do objeto e também a posição final. E a equação de Torricelli é uma equação caracterizada por v quadrado igual a v0 quadrado mais 2 vezes a vezes ΔX. Observem que na equação de Torricelli nós não temos aqui o tempo aparecendo explicitamente nessa equação. Então, quando a gente tem problemas que não envolvem o tempo, nós podemos utilizar aí a equação de Torricelli como uma alternativa para o problema. Mas, na verdade, nós podemos resolver qualquer problema de movimento retilíneo uniformemente variado usando somente as duas primeiras equações. Mas a equação de Torricelli é um bônus que, às vezes, facilita a solução do problema. Então, vamos lá demonstrar a função horária da velocidade. Nós vamos fazer uma demonstração a partir do gráfico da aceleração em função do tempo. Nós sabemos que no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração permanece constante durante todo o movimento. Então, a aceleração não varia. Isso significa que nesse instante de tempo, nós vamos ter uma aceleração que eu vou chamar de A. Nesse instante de tempo, a aceleração permanece a mesma. Digamos que a aceleração seja de 5 metros por segundo ao quadrado. Ela vai ser 5 metros por segundo ao quadrado em t igual a 1 segundo, 5 metros por segundo ao quadrado em t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4. Então, nós não vamos ter mudança na aceleração. E isso até um instante de tempo t qualquer. E aqui nós vamos colocar a origem do nosso sistema coordenado. Então, num gráfico da aceleração em função do tempo, a variação da velocidade está associado com a área abaixo dessa linha vermelha que você está vendo. Portanto, a aceleração vai ser interpretada como sendo a variação da velocidade. Logo, a área, nós sabemos que nós temos aqui um retângulo. Esse retângulo vai ser dado pela altura do retângulo vezes a base desse retângulo. A base aqui vai ser o intervalo de tempo
de 0 até t. Então, o b aqui vai ser interpretado como sendo o t, a nossa base. É essa largura aqui que nós temos que vai de 0 até t. E a nossa altura vai ser exatamente esse ponto que vai de 0 até A. E a área vai ser interpretado como a variação da velocidade. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui a área igual a ΔV, a altura é A, e a base aqui vai ser igual a t, é t menos 0, né? Que é t. Então, eu tenho que ΔV é igual a A vezes t. Nós sabemos que ΔV é V menos V0, portanto, isso aqui vai ser igual a A vezes t. Então, com isso, eu chego na equação horária, que diz que V, somando V0 dos dois lados da igualdade, eu vou ter aqui V0 mais AT. Então, esta é a primeira equação, que é a equação horária da velocidade ou função horária da velocidade. Tem gente que prefere chamar de função horária, né? Porque o que nós temos aqui é uma função linear em relação ao tempo. Certo. Agora, nós vamos demonstrar a função horária da posição. Então, a função horária da posição, nós vamos ter um gráfico da velocidade em função do tempo. E nós sabemos que o gráfico da velocidade em função do tempo, nós deduzimos ali em cima, né? Então, nós vamos utilizar exatamente esse resultado para demonstrar aqui a função horária da posição. Nós sabemos que o V ele varia de forma linear em relação ao tempo, né? E a inclinação dessa reta é dado justamente pela aceleração. Então, nós temos aqui a função horária da velocidade, nós sabemos que é V igual a V0 mais AT. Então, exatamente em t igual a 0, quando eu substituo t igual a 0, a velocidade vai ser igual à velocidade inicial. Então, aqui é o 0, então em t igual a 0 eu tenho a velocidade inicial. E num instante de tempo qualquer t, eu vou ter uma velocidade v. E a gente sabe que a velocidade vai variando de forma linear. Então, num gráfico de v em função de t, nós interpretamos a área abaixo dessa curva que você está vendo aqui como sendo a variação da posição ou o deslocamento. Então, a área, nesse caso, é interpretado como sendo o deslocamento. Só que, como é que eu calculo a área abaixo dessa curva aqui? Veja que agora eu tenho um trapézio. Então, para calcular essa área, eu preciso calcular a área do trapézio. Então, nós sabemos que a área do trapézio, ela é dada por a base, essa altura aqui menor, que eu vou chamar de H. Eu tenho aqui a altura maior, que eu vou chamar de H maiúsculo, e aqui eu tenho a minha base, que eu vou chamar de B, que na verdade está associado com a variação de tempo aqui, é t menos 0, né? Então, nós sabemos que a fórmula do trapézio vai ser H mais H vezes a base dividido por 2. Então, essa é a área. Então, agora nós vamos associar essa área exatamente com o deslocamento, com o ΔX. Então, aqui eu vou ter ΔX igual o H minúsculo é exatamente essa altura aqui, ó, que você está vendo no gráfico, ou seja, é V0. Então, aqui eu vou ter V0 mais o H maiúsculo está associado com a velocidade, então quando a gente olha aqui no gráfico é o V, portanto eu vou ter V, vezes a base B,
é exatamente o tempo, né? É t menos 0, que é t. Tudo isso dividido por 2. Então, nós sabemos que v é dado por v0 mais at. É exatamente a função horária da velocidade. Então, nós vamos ter que ΔX vai ser v0 mais, no lugar de v, eu vou substituir por v0 mais at. E aqui eu tenho um t multiplicando. Tudo isso dividido por 2. Portanto, ΔX vai ser v v0 mais v0, então aqui eu vou ter 2 vezes v0, mais at. Então, vai ter aqui at vezes t. Tudo isso dividido por 2. Então, veja só, aqui eu vou ter 2 vezes v0 vezes esse t, então vai ficar 2v0 vezes t, dividido por 2. Então, eu vou ter aqui ΔX, vai ser 2 vezes v0 vezes t, dividido por 2. Mais, aqui vai ficar at vezes t, vai ficar t ao quadrado. Então, at ao quadrado sobre 2. Então, ΔX vai ser, esse 2 cancela com esse 2, então eu vou ter v0t mais at ao quadrado sobre 2. Ou seja, ΔX vai ser, vamos já substituir aqui o ΔX por x menos x0. Então, vai ficar x menos x0 igual a v0t mais at ao quadrado sobre 2. Ou seja, somando x0 dos dois lados da igualdade, eu chego que x vai ser igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Então, temos aqui a função horária da posição de uma partícula no movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, chegamos aqui nesse resultado. Agora, nós vamos demonstrar a terceira equação básica do movimento, que é a equação de Torricelli. E para demonstrar a equação de Torricelli, nós vamos utilizar aqui tanto a função horária da velocidade quanto da posição. Então, nós vamos pegar esta equação aqui e esta equação aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que v é igual a v0 mais at. Então, eu vou isolar aqui o tempo, então vou simplesmente vou somar menos v0 dos dois lados da igualdade, então vai ficar v menos v0 igual a at, e aí eu vou dividir os dois lados da igualdade por a. Então, simplesmente eu vou ter t igual a v menos v0 sobre a. Essa equação eu vou chamar de equação 1. Então, veja que eu parti aqui da função horária da velocidade. E agora eu vou substituir a equação 1 na função horária da posição, que é x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Então, essa equação eu vou chamar de equação 2. Então, nós vamos substituir a equação 1 na equação 2. E aí, aonde tem t nessa equação, nessa expressão aqui, então aparece t aqui e t aqui, nós vamos substituir por v menos v0 sobre a. Então, nós vamos ter aqui que x vai ser igual a x0 mais v0 vezes, no lugar de t, eu vou substituir por v menos v0 sobre a, mais a vezes, no lugar de ali vai aparecer o t quadrado, né? Então, vai ficar v menos v0 sobre
sobre A. Então, tem um 2 aqui também, né? Elevado ao quadrado, então, porque aqui nós temos t quadrado. Ou seja, nós vamos ter aqui que x menos x0, então eu vou somar aqui menos x0 dos dois lados da igualdade, tá? E aí vai ficar x menos x0 igual. Aqui nós vamos ter, agora eu vou fazer essas multiplicações, então vai ficar v vezes v0, então é essa a primeira multiplicação, menos v0 ao quadrado. Tudo isso dividido por A. Mas agora vamos abrir aqui esse termo aqui ao quadrado. Então vai ficar A sobre 2. Então vai ficar v ao quadrado mais v0 ao quadrado. Então é o quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então, como tem um sinal de negativo, é menos, né? Então, vai ficar menos 2 vezes v vezes v0. Tudo isso dividido por, eu vou colocar embaixo aqui, ó, o a quadrado já, tá? Então, já vou abrir esse termo, aparece aqui no denominador o a, então vai ficar um a quadrado. E agora, nós vamos simplesmente trabalhar um pouco com essas equações. Então, veja que esse A vai simplificar com um desses A's ali que aparece, né? Porque é A vezes A, e um dos A's simplifica. Então, nós vamos ter x menos x0 igual a v vezes v0 menos v0 ao quadrado, tudo isso sobre A, mais aqui vai aparecer v ao quadrado, mais v0 ao quadrado, menos 2 vezes v vezes v0 sobre 2a. Então, apareceu o 2 aí. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui por 2 e dividir por 2. Tá? Isso aí é igual a 1, né? Então, nós vamos ter aqui x menos x0 igual a 2 vezes. Então, multiplicando por 2 e depois eu vou dividir por 2, para ficar aqui com o mesmo denominador. Então, nós vamos ter 2 vezes v vezes v0. Deixa eu colocar aqui para baixo, para dar mais espaço. Então, vai ser 2 vezes v menos v0. Então, multipliquei o numerador aqui por 2. Então, menos 2 vezes v0 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes a. Mais v ao quadrado, mais v0 ao quadrado, menos 2 vezes v vezes v0, dividido por 2 vezes a. Então, nós vamos chegar aqui na seguinte expressão. Olha só, tem 2 vezes a aqui no denominador, 2 vezes a aqui. Então, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por 2 vezes a. E aí, eu vou simplificar esses dois a's aqui, 2a desse lado, do lado direito da igualdade. Então, vai ficar assim, ó, x menos x0 eu vou chamar de ΔX. Então, vai ficar ΔX vezes 2a. Então, 2a vezes ΔX igual. Aqui eu vou ter 2 vezes v vezes v0. Só que aqui, deixa eu abrir esse termo para ficar mais claro, tá? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes v vezes v0 menos 2 vezes v0 ao quadrado, mais, agora esse termo aqui, v quadrado, mais v0 ao quadrado, menos 2 vezes v vezes v0. Então, olha só, esse termo aqui simplifica com menos 2v vezes v0 lá. Aqui eu tenho menos 2 vezes v0 ao quadrado, mais v0 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser menos v0 ao quadrado, né? Então, nós vamos ter simplesmente
nós vamos ter simplesmente que 2 vezes A vezes ΔX vai ser igual a V ao quadrado, é esse termo aqui, e esse termo vai ficar menos V0 ao quadrado. Então, finalmente, nós chegamos na equação de Torricelli. Nós simplesmente vamos somar V0 ao quadrado dos dois lados da igualdade. Então, vai ficar V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔX. Então, finalmente, chegamos aqui na equação de Torricelli, partindo da função horária da posição e da função horária da velocidade. Bom, pessoal, então com isso nós mostramos aqui como chegar nas equações básicas do movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vimos que a aceleração nesse tipo de movimento é constante e a área abaixo das curvas, que são caracterizadas por esse tipo de movimento, tem uma interpretação física muito bem estabelecida. Num gráfico da aceleração em função do tempo, a área abaixo da curva é dado pela variação da velocidade. E num gráfico da velocidade em função do tempo, a área abaixo da curva é dado pela variação da posição ou o deslocamento. Então, o conceito de área na física ele é mais abstrato. Ele pode estar associado com outras grandezas físicas. Então, até o próximo vídeo e um grande abraço para vocês.